que é o famoso capitalismo? Um termo alvo de tantas objeções e ataques. Muitos que criticam esse sistema econômico, que é baseado na cooperação social, de ser o maior causador dos problemas, seja de pobreza, seja de destruição do meio ambiente. Outros sabem que a sociedade só sobreviveu e conseguiu aumentar seu padrão de vida graças a ele. Muitos que o atacam não sabem de fato o que é capitalismo e o culpam por problemas causados pelo próprio Estado. Uma instituição corrupta e violenta que domina, expolia a todos, os condenando à miséria. Ludwig von Mises começa trazendo a ideia de que um barão da indústria, por mais que sua reputação e poderio financeiro sejam grandes, só é a medida em que serve às pessoas. Ao contrário de um político que é servido pelas pessoas, por exemplo, o rei do chocolate, do aço, se referindo a um dono de grandes indústrias que produzem bens, depende da indústria que administra e dos clientes a quem presta serviços. Ou seja, ele só obtém seu ganho por prestar serviços às pessoas. Ele perderá o seu reino, digamos assim, se não tiver condições de prestar aos seus clientes um serviço melhor e de mais baixo custo que o oferecido por seus concorrentes. Antes do início da era capitalista de produção em massa, o status social de um homem permanecia para sempre inalterado, até sua morte, pois era algo herdado de família. E isso nunca mudava. Se nascesse em família pobre, pobre seria até o fim. Caso nascesse rico, como um lorde ou um duque, manteria seu ducado e a propriedade que o acompanhava até o fim da sua vida. Este sistema da velha sociedade imperou por muitos séculos. Com relação à manufatura, as primitivas indústrias de beneficiamento da época existiam praticamente direcionadas ao consumo dos ricos. A maioria do povo, que seria 90% da população europeia, trabalhava na terra e não tinha contato com as indústrias de beneficiamento voltados para a cidade. Era assim, inclusive, nas regiões mais desenvolvidas da Europa. Com o tempo, houve um enorme crescimento na população rural da Europa, ocorrendo um excesso de gente no campo. Essas pessoas sem terras herdadas ou bens não tinham ocupação. Ainda assim, os reis das cidades os impediam de trabalharem nas indústrias de beneficiamento. Consequentemente, o número desses párias crescia rápido, sem que ninguém soubesse o que fazer com eles. Em certas regiões da Europa, principalmente nos Países Baixos e na Inglaterra, essa população ficou tão numerosa que, no século XVIII, ela chegava a ameaçar o sistema social vigente. A Inglaterra, naquela época, tinha uma população de 6 ou 7 milhões de habitantes. Destes, 1 a 2 milhões não passavam de indigentes, a quem o sistema social em vigor nada proporcionava. Assim, um dos maiores desafios do governo inglês era o que fazer com relação a esses deserdados. Além disso, outro enorme problema era a escassez de matérias-primas. Os ingleses tinham de lidar com a seguinte questão: o que iremos fazer no futuro, quando nossas florestas não nos derem mais madeira, de que precisamos para abastecer nossas indústrias e aquecer nossas casas? As autoridades da época não sabiam o que fazer e não tinham nenhuma ideia sobre como melhorar as condições do momento. Foi então dessa grave situação social que surgiu a economia capitalista moderna. Dentre os párias das nações, surgiram indivíduos que criaram pequenos negócios capazes de produzir algo às pessoas, sendo uma inovação. Esses inovadores não produziam artigos caros e inacessíveis, mas bens mais baratos que pudessem satisfazer a todos e não somente a elite.
esse foi o começo da produção em massa, que é um dos principais princípios da indústria capitalista moderna. Ao contrário, as antigas indústrias de beneficiamento funcionavam a serviço de gente abastada das cidades, existindo com o objetivo quase que exclusivo de corresponder às demandas dessas classes privilegiadas. As então novas indústrias capitalistas começaram a produzir artigos acessíveis a toda a população com o objetivo de atender suas demandas. Uma das grandes belezas do papel das grandes empresas em produzir em larga escala é que a maioria de seus clientes é de pobres e trabalhadores assalariados. Ainda assim, essas empresas são vítimas de ataque dos socialistas, como se elas devessem algo à sociedade ou explorasse seus trabalhadores. São esses mesmos trabalhadores que, além de receberem emprego e renda, são consumidores de seus produtos e serviços. E essa é a grande diferença entre os princípios capitalistas de produção em massa dos princípios feudalistas, que objetivavam favorecer a elite das épocas passadas. Mises dá atenção a duas importantes características de uma sociedade livre e capitalista: a livre iniciativa e a competição. Nos Estados Unidos e em outros países capitalistas, diziam-se que as companhias de estradas de ferro eram muito grandes e poderosas, ao ponto de serem taxadas de monopolistas, o que tornaria impossível a liberdade de concorrência no setor de transporte. Assim, defendia-se a teoria de que na área dos transportes o capitalismo havia atingido o estágio no qual iria se destruir, já que nesse caso não se teria mais concorrência. O problema é que muitos se esqueceram que todo esse poder das ferrovias dependiam da capacidade de oferecer à população um excelente meio de transporte, superando os outros. No entanto, outros concorrentes começaram a surgir, pois a livre concorrência não significa imitação do que foi feito por alguém. A liberdade de imprensa não é sinônimo do direito de copiar o que outra pessoa escreveu e assim alcançar o sucesso pelo qual o verdadeiro autor fez jus por seus escritos. Na verdade, significa o direito de escrever outra coisa. E quanto ao transporte, significa a liberdade para inventar alguma coisa diferente, para lançar uma inovação que desafie as estradas de ferro já existentes, colocando-as agora numa situação desfavorável no mercado. Assim, no caso americano, a concorrência que se estabeleceu através dos ônibus, automóveis, caminhões e aviões impôs às estradas de ferro grandes perdas e uma derrota quase absoluta no que se diz respeito ao transporte de passageiros. Para os socialistas de plantão, que negam os benefícios e maravilhas da economia de mercado capitalista, Mises sugere apenas que você os questione. Sabe que a população deste planeta é hoje 10 vezes maior que nos períodos precedentes ao capitalismo? Sabe que todos os homens usufruem hoje de um padrão de vida mais elevado do que seus ancestrais antes do advento do capitalismo? E como você pode ter certeza de que, se não fosse o capitalismo, você estaria hoje integrando a 10ª parte da população sobrevivente? Para Mises, essa hostilidade ao capitalismo não nasceu entre o povo trabalhador, mas entre a aristocracia fundiciária, representada pela pequena nobreza da Inglaterra e da Europa continental. O motivo do ódio ao capitalismo era devido ao fato de que, no início do século XIX, os salários mais altos pagos pelas indústrias aos seus trabalhadores forçaram a aristocracia agrária a pagar salários igualmente
altos aos seus trabalhadores agrícolas. A aristocracia atacava a indústria criticando o padrão de vida das massas trabalhadoras. Existe um famoso argumento propagado pelos inimigos do capitalismo de que as indústrias capitalistas criavam condições de penúria para seus trabalhadores, inclusive crianças e mulheres. Esse é um dos principais ataques, e alguns ainda diziam que se não fosse o governo e as regulações trabalhistas, o empregador capitalista apenas iria explorar e aproveitar de seus próprios empregados. Mises acha importante dar maiores explicações sobre isso. Ele obviamente concorda que, no começo, o padrão de vida dos trabalhadores era extremamente baixo. Ele destaca que as condições de vida nos primórdios do capitalismo eram absolutamente escandalosas, mas não porque as nascentes industriais capitalistas estivessem prejudicando os trabalhadores. Na verdade, a tão famosa história de que as fábricas empregavam mulheres e crianças, que antes do trabalho nas fábricas viviam em condições agradáveis e satisfatórias, é uma das maiores mentiras já contadas. Missy revela que as mães que trabalhavam nas fábricas não tinham que cozinhar. Elas não abandonavam seus lares e suas cozinhas para se dirigirem às fábricas. Iam de boa vontade para lá, porque não tinha nem mesmo cozinha e mesmo se tivesse, não tinham comida para cozinharem. No caso das crianças, estas não vinham de um ambiente confortável. Na verdade, estavam famintas ou até morrendo. Por fim, para colocar um cheque à incongruência dos ataques dirigidos ao capitalismo nascente, Mises revela que nos anos de expansão do capitalismo na Inglaterra, no chamado período da Revolução Industrial Inglesa, entre 1760 e 1830, a população do país dobrou, o que significa que centenas de milhares de crianças, que em outros tempos teriam morrido, sobreviveram e cresceram, tornando-se homens e mulheres. Mises chama a atenção que, quando vivia nos Estados Unidos, observava que havia pouca diferença entre a vida básica das chamadas classes mais altas e das mais baixas. Ambas têm alimento, roupas e abrigo. No entanto, é importante lembrar que no século XVIII e nos que precederam, o que distinguia o homem da classe média da classe baixa era o fato do primeiro ter sapatos e o segundo não. Assim, ele nota a diferença nos Estados Unidos mudou, sendo que entre um rico e um pobre reduz-se muitas vezes a diferença entre um Cadillac e um Chevrolet. O Chevrolet pode ser de segunda mão, mas presta ao seu dono basicamente o mesmo serviços que o Cadillac poderia prestar, uma vez que também está apto a se deslocar de um local ao outro, e que a maioria da população dos Estados Unidos vive em casas e apartamentos próprios. Além disso, no capitalismo, os padrões salariais não são estipulados por outras pessoas que não os próprios trabalhadores que recebem mensalmente seus salários. Ou seja, não é a companhia cinematográfica de Hollywood que paga os salários de um astro das telas, quem os paga é o público que compra ingresso nas bilheterias dos cinemas. E não é o empresário de uma luta de boxe que cobre as enormes exigências de lutadores laureados, mas sim a plateia, que compra entradas para a luta. É muito falado por defensores do socialismo e da dita justiça social a importância de taxar grandes fortunas e até heranças, como se a fonte dos problemas sociais e da miséria fosse dos indivíduos que acumularam riqueza e enriqueceram de forma honesta e pacífica. Também é falado que, caso essas riquezas fossem confiscadas,
os governos conseguiriam ajudar os pobres, como se trilhões que arrecadam não fosse o suficiente. No entanto, em contraposição a essa falsidade, Mises afirma que uma das grandes verdades sobre a economia capitalista é que a poupança e o investimento de capital são necessários para todos que desejam produzir ou receber salários. Ele explica que se alguém junta, por exemplo, US$ 1.000 e confia esse dinheiro a uma empresa de poupança ou uma companhia de seguros, esse dinheiro é transferido a um empresário, um homem de negócios, o que vai possibilitar que esse empresário possa expandir as atividades e investir num projeto que antes era inviável por falta de capital necessário. Assim, a primeira coisa que o empresário com o capital recém-adquirido fará será contratar trabalhadores e comprar matérias-primas, o que irá promover o surgimento de uma demanda adicional de trabalhadores e matérias-primas, além de uma tendência à elevação dos salários e dos preços dessas matérias-primas. E bem antes que o poupador ou empresário recebam algum lucro, o trabalhador desempregado, o produtor de matérias-primas, o agricultor e o assalariado já estarão participando dos benefícios das poupanças adicionais. O capitalismo enriquece a todos. Portanto, o que o empresário irá faturar com o projeto depende das futuras condições do mercado e de seu talento como empreendedor para prevê-las de maneira correta. Mas a vantagem obtida pelos trabalhadores e pelos produtores de matéria-prima é imediata e garantida. Muito se falou no passado sobre a famosa política salarial do empresário norte-americano Henry Ford, do setor automobilístico. Diziam que uma das maiores realizações do Sr. Ford era em pagar salários superiores aos oferecidos pelas indústrias ou fábricas. Devido a isso, sua política salarial foi descrita como uma invenção. Porém, não é correto dizer que essa nova política salarial inventada pelo Sr. Ford seja fruto de sua simples boa vontade. O que acontece é que um novo ramo industrial ou até uma nova fábrica no ramo já existente precisa atrair mão de obra de outros empregos, de outras regiões do país e até de outros países. E a única forma de atrair todos esses trabalhadores é lhes pagando salários superiores do que os que eles obtinham em outras empresas. Foi exatamente isso que ocorreu nos primórdios do capitalismo, e é o que ainda ocorre nos dias de hoje. Um velho inimigo do livre mercado, Karl Marx, foi um intelectual muito conhecido por atacar, depreciar o capitalismo de todas as formas possíveis. No entanto, Mises aponta para a falácia de sua distorcida visão. A tese de Marx sobre o advento do capitalismo tomou por base o pressuposto de que os trabalhadores estavam ficando mais pobres e de que o povo estava ficando mais miserável, o que terminaria num processo de concentração de toda a riqueza de um país em poucas mãos, ou mesmo na de um único homem. Dessa forma, as massas trabalhadoras empobrecidas se rebelariam e expropriariam os bens dos proprietários. Assim, de acordo com a doutrina marxista, seria de fato impossível, no sistema capitalista, qualquer possibilidade de melhoria das condições dos trabalhadores, o que não aconteceu. Sabemos hoje que o salário de um trabalhador em um país com uma economia mais pró-mercado, como Suíça, Hong Kong ou Singapura, é muito maior do que um trabalhador de um país economicamente fechado ao comércio internacional e até o interno, como Venezuela, Cuba, Coreia do Norte ou até mesmo o Brasil, basta comparar. Além disso, sabe-se que o padrão de vida de um cidadão americano de classe média hoje é muito superior à de um milionário no século XIX, pois ele tem acesso a produtos, serviços e tecnologia que mesmo o milionário do século XIX
não teria a possibilidade de obter. As empresas no capitalismo estão sempre inovando e trazendo melhores e mais baratos bens e serviços para as massas. Tanto que é mais fácil um pobre brasileiro ter celular, tênis, TV ou geladeira do que ter os serviços que o Estado promete, como saúde pública e educação de qualidade, segurança ou saneamento básico. É importante entender que o elevado padrão de vida depende da disponibilidade de capital. E se é isso que explica, por exemplo, a diferença entre as condições econômicas nos Estados Unidos e a pobreza na Índia. Na Índia, e é aqui que Mises se refere à sua época, foram introduzidos modernos métodos de combate a doenças contagiosas, cujo efeito foi um expressivo aumento da população. Porém, esse crescimento populacional não foi acompanhado de um aumento correspondente de capital investido no país. E o resultado foi um agravamento da pobreza. A lição é: quanto mais se eleva o capital investido por um indivíduo, mais próspero se torna o país. Assim, é bom lembrar que, no caso de políticas econômicas, não existe milagre, pois era muito dito no pós-Segunda Guerra Mundial sobre o milagre econômico na Alemanha. Mas não ocorreu nenhum milagre. Houve somente uma aplicação dos princípios da economia de mercado capitalista, apesar de imperfeita. Assim, Mises concluiu que todo país do mundo pode experimentar o mesmo crescimento econômico se adotar políticas econômicas sólidas que estejam embasadas na liberdade de ação, troca no respeito à propriedade privada. Este vídeo foi resultado da colaboração entre historiador libertário e anarcofidentes. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a crescer. Agora você também pode nos apoiar tornando-se um membro do nosso canal. Clique em Seja Membro abaixo para conhecer os benefícios. Até o próximo vídeo.